Olá, que Deus abençoe a sua vida abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Esse amigo que vos fala, Bispo Rocha, aqui da Igreja Apostólica Morada do Altíssimo. Nossa igreja fica localizada na cidade de São Paulo, na Zona Leste, no bairro do Jardim das Oliveiras, no Itaim Paulista. Eu quero deixar com você, nesse momento, uma palavra de Deus para o teu coração, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está com a sua Bíblia aberta, assim como a minha, queria pedir que você abrisse ela no livro de João, Evangelho de João, do capítulo 21, a partir do versículo 13, aonde Jesus ele se aproxima dos discípulos e ali Jesus ele conversa com Pedro a respeito do seu povo, das suas ovelhas. Meus queridos, quando nós falamos de amor a Deus, muitas pessoas pensam que o amor a Deus está condicionado a apenas palavras que saem da nossa boca. Às vezes, muitas pessoas são enganadas porque acham que amam a Deus porque elas dizem com as suas palavras que amam a Deus. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara quando se fala a respeito do amor a Deus. Jesus, ele chega para Pedro e faz para ele uma pergunta 3 vezes, a mesma pergunta. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde Jesus com calma, tranquilidade: sim, Senhor, eu te amo. Demora-se um pouco. O Senhor faz a mesma pergunta para ele, dizendo: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro, já meio desconfiado, fala: sim, Senhor, eu te amo. Demora mais um pouco, Jesus vem até Pedro e fala: e aí, Pedro, tu me amas? E a Bíblia relata que Pedro ele ficou um pouco triste, porque era a 3ª vez que Jesus fazia a mesma pergunta para ele. Ele ficou triste porque era a mesma pergunta. E isso era como se Jesus estivesse tendo dúvida a respeito do amor, de Pedro para com as suas ovelhas, para com ele. Mas observa que a palavra do Senhor, ela deixa claramente que Pedro ficou triste. E a pergunta de Jesus para Pedro não era se Pedro amava as ovelhas. Não. A pergunta era: Pedro, tu me amas? Porque o Senhor estava falando ali sobre ovelhas, sobre vida, sobre pessoas. E quando a gente diz que ama a Deus, só que esse amor, ele não está condicionado, na verdade, apenas palavras que saem da nossa boca. Jesus estava tentando mostrar para Pedro o seguinte: olha, Pedro, se verdadeiramente você me ama, você vai cuidar das minhas ovelhas. Ou seja, é exatamente isso que Jesus tenta mostrar para nós. Quando eu apenas abro a minha boca para dizer que eu amo a Deus, mas eu não me preocupo, eu não oro, eu não procuro fazer absolutamente nada por aquelas pessoas que precisam de ajuda, esse amor é apenas um amor de palavra, um amor fingido. Agora você pode até falar o seguinte: mas eu tenho provado que amo a Deus porque eu tenho largado as coisas erradas, eu tenho largado tudo de errado que o mundo me oferece para me agradar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa: tudo que você tem largado
de ruim, seja o vício, seja o pecado, seja a mentira, seja as drogas, seja o que for que você tem largado de errado. Isso, na verdade, mostra que você está amando a você mesmo, porque se você continua fazendo essas coisas ruins, essas tais práticas, na verdade, as suas práticas erradas vão prejudicar a você mesmo. Então isso não mostra que você ama a Deus. Ah, eu amo a Deus porque eu larguei de fumar. Não, de jeito nenhum. Se você largou de fumar, se você largou de beber álcool, esse tipo de coisa, a verdade é que você está amando a sua própria vida. Porque o amor a Deus, ele está condicionado quando eu faço algo em favor de outras pessoas. Foi exatamente isso que Jesus estava mostrando para Pedro, que o amor a ele, ou seja, o amor a Jesus, está condicionado exatamente quando eu faço algo por alguém. Ah, então quer dizer que se eu não faço nada por ninguém, é sinal que eu não amo a Deus? É isso mesmo. Porque como que eu digo que amo ao meu Deus? Como que eu digo que amo a Jesus, mas eu vejo alguém precisando de ajuda? Eu vejo alguém precisando de um socorro e eu podendo ajudar, não vou ajudar. Então, quando a palavra de Deus fala dessa passagem de Pedro e do Senhor Jesus, né, o Senhor Jesus estava exatamente mostrando para Pedro, fazendo Pedro entender que quando ele ajudasse as pessoas, cuidasse das ovelhas, ele na verdade estaria amando a Jesus de verdade. Quantas pessoas não têm vivido enganados hoje? Quantas pessoas não têm vivido no seu engano religioso, achando que amar a Deus é simplesmente abrir a boca e dizer que ama, ou colocar a mão no peito e fechar os olhos e dizer: ah, Senhor, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é especial para mim. Isso é maravilhoso, é bom de sentir esse prazer, essa alegria, mas entenda uma coisa, quando eu faço isso, mas eu não procuro ajudar aqueles que precisam de ajuda, então esse amor é falso. Porque eu só posso amar o Senhor Jesus de verdade quando verdadeiramente, né, eu faço algo por alguém. Entenda, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amar a Deus não está condicionado apenas a palavras. Não. O amor ao Senhor Jesus, ele está condicionado a fazer algo por alguém. Dizer que ama a Deus, mas não ajuda, não faz nada por ninguém. Esse amor é falso. Esse amor não é verdadeiro. Por isso, em o nome do Senhor Jesus Cristo, se você está aí agora e você sabe que tem alguém precisando de ajuda e você pode ajudar e você pode fazer algo por alguém, ei, o Senhor está falando exatamente para mim e para você que nós precisamos fazer. Eu tenho a minha Bíblia aberta aqui. Eu quero que você abra também juntamente comigo no livro de 1 João, as cartas de João, enviada às igrejas. Peço que você que está com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus, abra ela em 1 João, do capítulo 3, e o versículo é o versículo 16, que diz o seguinte: